Bora, pessoal, bora para mais um podcast do esporte. E quero iniciar o podcast fazendo aqui um pedido de desculpas, uma correção. Né? Eu estava comentando ontem sobre Botafogo e Juventude. Eu falei que o Juventude foi a equipe que empatou com o Galo, né? Quem empatou com o Galo foi o Coritiba, né? Só fazendo a correção aqui, não foi o Juventude, foi o Coritiba que, aliás, nessa última rodada venceu o Fluminense, né? 3-2. Então, fazer a correção aqui, né? Pedir desculpas primeiramente às entidades, né? Aos jogadores e aos torcedores das agremiações, né? A gente comete erro aqui, a gente não tem problema nenhum em voltar e corrigir dos erros que a gente acaba percebendo e de outros erros que a gente acaba sendo notificado sobre, né? Então a gente faz a correção. Falar agora do clássico Sansão, né? Na noite de segunda-feira, São Paulo e Santos 2-1 para o São Paulo, hein? Grande resultado para o São Paulo. E se ontem eu dizia que o São Paulo era o 13º na tabela, se eu não me engano, né? Uma vitória dá um salto e o São Paulo é o quinto colocado, inclusive passando o Santos, né? As duas equipes empatadas em pontuação e o São Paulo à frente do Santos nos critérios de desempate. Tá? O jogo foi bem agitado, né? O jogo foi bem movimentado, uma bela partida. Cara, é o tipo de partida que a gente gosta de ver num clássico, né? Duas equipes, uma sempre naturalmente acaba se sobressaindo, mas a gente gosta de ver duas equipes interessadas, buscando o jogo, e foi isso que aconteceu. O São Paulo, de um modo geral, eu acho que foi melhor e mereceu a vitória. Né? Mas o Santos brigou, o Santos foi muito valente, assustou o São Paulo. Né? O São Paulo sai na frente com um gol do Caleri, bela jogada do Patrick pelo lado esquerdo. E bela jogada não, né? A gente tem que conhecer que também o Santos não ofereceu nenhum, deu toda a liberdade pro Patrick fazer o cruzamento. O Caleri ali, meu, ali não tem pra ninguém. Ele cabeceia sozinho. Belo gol do São Paulo que abre o placar. O Santos empata ainda no primeiro tempo. Uma bela jogada do Léo Batistão, né, pelo lado direito. Ele chuta em direção ao gol. O Volpe não, né? Eu falei Volpe, eu peço desculpas aqui, o Jandrei, né? Porque foi muito falado, né? Depois do jogo falou-se muito, né? Falou-se muito dessa comparação do Volpe com o Jandrei, né? Quem é melhor? O Jandrei é melhor que o Volpe, que não sei o quê. E eu já falei aqui, eu acho que o Volpe tecnicamente ele é um pouco melhor, mas não vive uma boa fase, né? Sim, desculpa, assim, tem gente que discorda e acha que é bobagem isso, mas lamentavelmente o Volpe tá traindo gols indefensáveis, né? É importante ressaltar aqui pro torcedor não ficar, não, o Volpe é ruim, não. Ele tá traindo uns gols indefensáveis, né? De uma galera que nunca mais o cara chuta da entrada da grande área, acerta o ângulo. O cara nunca mais vai fazer um gol desse na vida. O cara só faz isso contra o Volpe, né? Então é triste a gente falar isso, mas tem gente que não concorda, mas tá traindo, lamentavelmente ele acaba traindo e o Jandrei acabou assumindo esse posto até pela regularidade, né? Mas é um cara que também é inseguro e esse gol peço perdão, do Marcos Leonardo, né? O Batistão ele chuta e o Jandrei chega a encostar na bola, mas a bola passa assim, é bizarro, sabe? Assim, ele põe a mão, é aquela famosa mão de alface, né? A bola bate, mas segue o trajeto. E o Marcos Leonardo vem atrás dando um carrinho, a bola entra, né? E aí o Jandrei comete a gafe e já levanta o braço, né? Pedindo impedimento. Pô, não tem impedimento nenhum, cara. O erro foi seu, não adianta você querer jogar na conta da arbitragem. Dá o famoso migué, mas foi um dos erros bizonhos, assim, que tá bem acontecendo no gol do São Paulo, né? Infelizmente são dois goleiros que, em certos momentos, mostram uma certa instabilidade, falta de confiança, eu não sei. Não digo que são goleiros ruins, até porque eu falei, eu repito, eu acho que o Volpe ele é até um pouco melhor. Mas você vê o que é a falta de confiança, né? E o Jandrei também não é ruim. Eu não acho o Jandrei um goleiro ruim. Ele já fez grandes defesas desde que ele ganhou a titularidade. Esse tipo de bola ele tiraria. Agora, ele espalmar por meio da área, eu acho que ninguém ofereceria perigo ali. Mas a bola acabou passando. Cometeu uma falha das mais bizonhas. O Santos empata. Segundo tempo, São Paulo continuou crescendo, continuou agredindo. O Santos tentou também. Né? O Santos teve oportunidade com o próprio Léo Batistão também. O São Paulo teve chance com o Caleri, né? Luciano chutando. E o gol acabou saindo no lance polêmico porque antes da penalidade, o São Paulo teve uma cobrança de lateral que aí foi questionada, né? Foi uma disputa entre o Alisson e o Marcos Leonardo.
né, o autor do gol santista. A bola saiu, o juiz deu lateral para o São Paulo cobrou rápido, né? Importante dizer isso. Tem que, às vezes até sabendo, assim, o lance é polêmico, assim, eu não sei dizer se, de verdade, assim, eu não consigo cravar de quem, para quem foi o lateral, mas de repente, né? O São Paulo entendendo que o lance, na verdade, foi um lateral pro Santos, ou vendo que o Santos estava reclamando muito, querendo explorar o espaço, ele cobrou rápido, né? E aí, num cruzamento na área, o Rodrigo Fernandes mete o braço na bola, né? E aí é um pênalti indiscutível. Para mim, o pênalti, a marcação de pênalti em si, ele é indiscutível. O que é discutível é o que aconteceu antes. É esse lateral aí, né? Que tem gente que olhando o lance, acha que o lateral foi a favor do Santos, não a favor do São Paulo. E aí eu falei, de repente o São Paulo, os jogadores de São Paulo, entendendo que a marcação foi errada, cobrou rápido, ou viu que o Santos ficou, a equipe santista ficou instável naquele momento, né? Preferiu protestar ao invés de jogar bola. E aí pegou o Santos meio desguarnecido, meio desarrumado, né? Lembra muito a final da Libertadores, né? Contra o Palmeiras, que o Cuca causou aquele alvoroço lá, foi expulso, e naquela altura o Santos ficou. A equipe do Santos se distraiu por um momento e ficou desestabilizada. E foi a hora que saiu o gol do Palmeiras. Foi uma coisa. Sim, mesma coisa, óbvio, dadas as devidas proporções, jogadores diferentes. Um era disputa de título, esse aqui era um clássico, né? Então, assim como foi contra o Palmeiras também, mas ali era uma final de Libertadores, né? Você foi lá, decide reclamar e se desconcentra por um momento e aonde sai o lance do seu gol do São Paulo, né? Marcação de pênalti para mim é indiscutível, o Luciano vai lá e converte penalidade que inclusive o João Paulo pulou pro lado certo, hein? Pulou pro lado certo, mas o chute foi tão forte, tão bem colocado que era impossível, né? Só se ele saltasse muito antes. E ele não salta antes, né? Ele espera, ele vê onde o batedor vai chutar e aí muita felicidade do Luciano, porque se chuta um pouquinho mais fraco, ele pega, hein? Ele pega, ele esperou e pulou pro lado certo. Então, repito, pode ficar essa bronca do Santos? Pode. Sim, é questionável o lateral, a origem do lance que originou a penalidade. Mas aí é outra jogada, aí não se volta atrás, né? Agora, é aquilo que eu falei, prefere reclamar ao invés de jogar a bola. Aí nessa desconcentrada que você dá, o adversário se aproveitou. É por isso que eu falei, eu fiz um paralelo inclusive com a final da Libertadores. Aquele evento do Cuca naquela altura, né, de pegar a bola, né, e foi com uma confusão com o Marcos Rocha, se eu não me engano, eu não lembro quem foi agora. E o Marcos Rocha empurrou ele para pegar a bola, aí o Cuca foi expulso, quis comer tempo do relógio, né? Acabou causando um tumulto que desconcentrou a equipe santista e o Palmeiras explorou esse erro, né? Então, são coisas do futebol, né? Os lances são, repito, dadas as devidas proporções, para mim são lances semelhantes, onde o Santos se desconcentrou por uma marcação, por algo que aconteceu, por um evento que aconteceu no jogo, em vez de focar em jogar a bola, né? Que senão de repente leva um empate do Morumbi. Pô, que resultado levar um empate do Morumbi, né? Mas repito, o São Paulo criou muito mais oportunidades. Eu acho que a vitória foi merecida. Se foi polêmico, que teve muita discussão, que cara, que o Santos pode reclamar, eu acho que tudo isso vale. Mas a marcação de pênalti para mim é discutível. O que é discutível é o lateral antes, mas aí, amigo, aí você vai pôr o braço na bola, aí eu acho que não tem desculpa, né? Se querer reclamar, também uma reclamação desse tamanho por um lateral, né? Enfim, óbvio que o Santos queria buscar uma virada no placar, mas, né? É um lateral, né? E aí também não tem desculpa pro Rodrigo Fernandes, né? O pênalti, né? Ele pula com o perna levantada, o bração esticado, assim, é indiscutível a penalidade. Então, um grande jogo, assim, um jogo bem movimentado. Eu acho que ganhou a equipe que tá jogando em casa, ao lado do seu torcedor, que buscou mais, que agrediu mais, né? Que neste momento, até pela sequência do comando técnico, é mais organizada, mas é um grande trabalho que faz o Fabiano Bustos. Isso é importante a gente destacar. Um baita trabalho que faz o Fabiano Bustos, hein? Essa equipe do Santos ela é muito valente. Assim, é uma equipe
muito agressiva. É uma equipe muito agressiva. Essa equipe vai dar trabalho para muita gente, hein? Os clássicos contra o Corinthians e contra o Palmeiras eu tô ansioso para ver, porque vai ser um grande jogo. Essa equipe santista, ela é uma equipe muito valente, cara. E ela tá muito bem organizada, hein? Se eu questionei a troca do Carille pelo Fabian Bustos, agora eu só tenho aplausos para a gestão santista que apostou numa ideia. Esse é o grande mal do futebol brasileiro, né? Não se tem não se tem convicção nas suas ideias, né? Você vai trazendo treinadores avulsos e ver o que vai dar certo, né? Muitas vezes. Às vezes troca de um treinador retranqueiro para um ofensivo e de um ofensivo para o retranqueiro, que não faz sentido nenhum, né? O Santos demitiu o Fábio Carille com o discurso de que queria buscar o futebol mais ofensivo, mais alinhado com o DNA santista. Trouxe um treinador identificado com essa ideia. E a gente está vendo o resultado dentro de campo. A equipe do Santos é uma equipe bastante ofensiva, hein? A garotada dando correspondendo. É uma equipe que vai dar muito trabalho. De novo, assim, falar em título eu acho que está muito distante. Muito, mas que é uma equipe que hoje eu vejo com condições de brigar por G6, G4 até. Não acho absurdo falar em G4, até porque outras equipes vão disputar mais de uma competição. A gente vê o Fortaleza aí, a badalada equipe do Fortaleza, lanterna do Campeonato Brasileiro, zerado em pontuação, com nenhum ponto. É totalmente possível e plausível imaginar que o Santos possa brigar por G6 e G4. Eu não acho absurdo pensar isso. Título, repito, assim, e óbvio, assim, é avaliar com cautela, né? Porque aí você fala, pô, 4 rodadas você já tá falando que o Santos vai brigar. Eu digo sim, pelo que a gente tá vendo. Claro que à medida que o campeonato avance, as equipes vão oscilar. E a gente vê isso agora recente com o Ceará, por exemplo. Chegou o Dorival Júnior, a equipe, né, ganhou, deu uma vitaminada, um super jogo contra o Palmeiras, algumas goleadas aí ao longo do caminho, fazendo muitos gols nesse início de trabalho do Dorival Júnior, e agora começa a ter uma decaída. Porque o trabalho é ruim? Não, porque é o cansaço, né? Você vai sentir o cansaço, você tem o desgaste, né, natural, a oscilada vai acontecer, e vai acontecer com o Santos também. Isso utopia, é muito sonho, é muita ingenuidade achar que isso não vai acontecer. Agora, tem equipes que disputam 3 competições. O Flamengo, o Galo, o Palmeiras, tem equipes que disputam 3 competições ainda. Então essas equipes, o próprio Corinthians, né? Essas equipes vão ter uma demanda, um esforço, né? Uma gestão de elenco, uma exigência muito maior que o Santos, por exemplo. Que tá focado, assim, e joga o Santos também joga, sim, mas o Santos, o foco, pelo menos eu falei isso, se eu não me engano, ontem, e volto a repetir, o foco do Santos e do São Paulo é no Campeonato Brasileiro, para não passar o perrengue que passou na temporada passada. O foco é no Brasileiro. A ideia é disputar o Brasileiro. Não é ganhar, não é ser campeão, não é nada. Assim, não é isso, não é nada não. Não é isso. A ideia não é ser campeão. Se vier o título, é lucro. Mas vai brigar na humildade, vai brigar trabalhando, né, focado em fazer um bom campeonato, para aí sim garantir a permanência tranquila na Série A. E aí, independente, aí eventualmente se tiver em outra competição, aí sim, pô, agora a gente pode a gente tá numa pontuação legal, fazendo uma projeção, dá para chegar ali num G6, né? Ou não, ou às vezes entenda que o objetivo neste momento é só não cair, não correr o risco de cair, como aconteceu ano passado. Com essa pontuação não caímos mais, agora a gente pode focar em outra competição. Pode acontecer, né? Isso pode, mas eu repito, a ideia neste momento, pelo menos a impressão, e do São Paulo já é declarado, né? Mas a impressão que passa do Santos também é uma equipe que está focando no Brasileirão. São duas equipes em momentos distintos, claro. Porque eu repito, o São Paulo está com o Rogério Ceni desde o começo do ano, mas com objetivos semelhantes, né? Foco no Campeonato Brasileiro. E aí, as outras competições a gente usa como um teste para dar sequência, para testar outros jogadores, mas o foco é o Brasileirão. A ideia é essa, assim, você ter uma vida tranquila, não passar, nem correr nenhum risco, como aconteceu no ano passado, e aí o que acontecer depois a gente vai vendo, vai fazendo essa gestão. Dá pra
Dá para deixar escapar uns pontos no Brasileirão? Tá tranquilo? Dá para segurar? Né? Vira o foco agora, mas a gente vai correr o risco como correu o risco o Atlético Paranaense o ano passado? Não, se for para correr o risco, então não. Né? A ideia é essa. É primeiro pôr ordem na casa e depois, pelo menos, eu imagino que na cabeça do gestor não é essa ideia, né? O gestor quer um título esse ano já, mas na cabeça das lideranças técnicas, e especialmente falo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem essa ideia, assim, você não vai reconstruir nada do dia para a noite. A ideia do Rogério é justamente, esse ano é um ano de da gente, cara, pôr a casa em ordem, né? Esse ano é um ano de consolidação, essa é a palavra, né? E eu imagino que na cabeça do Fabian Bustos é a mesma coisa, até por ele já ter chego com a temporada iniciada, se não teve tempo de fazer pré-temporada, a ideia dele, eu imagino, é um ano de consolidação do trabalho. Primeiro a gente consolida, se vier alguma coisa, é ótimo, como aconteceu com o Abel Ferreira e com o Jorge Jesus, se vier, ótimo. Agora sim, a ideia é que seja um ano de consolidação. Aí no ano que vem é outra história. Porque o trabalho foi consolidado e aí na temporada seguinte a gente de fato almeja coisas. A gente pode ser mais ambicioso. Mas nesse momento, óbvio que o torcedor fica ambicioso e eu imagino que as gestões também são extremamente ambiciosas já para essa temporada. Mas não dá para se iludir. Né? Não dá para se iludir. Mas que são duas equipes que vêm apresentando um bom futebol, sim. Isso é importante a gente destacar e foi um grande jogo, tá? Se no derby com o Palmeiras e o Corinthians só uma equipe jogou, nessas as duas brigaram. E aliás, falando em derby, eu vou falar depois do que o Vitor Pereira falou, né? Repercutir. Então, cara, um belo jogo, bastante movimentado. E eu falei, vou repetir, tô ansioso para ver essa equipe santista jogar tanto contra o Palmeiras contra o Corinthians, hein? E contra o Red Bull Bragantino também. Por que não, né? Vai ser bem movimentado. E aliás, as equipes paulistas estão muito bem no topo da tabela, hein? O Corinthians é o líder de momento, o Bragantino é o vice-líder de momento, o São Paulo é o quinto colocado, o Santos é o sexto, né? Então nesse G6, óbvio que são 4 rodadas, a gente sempre tem que levantar esse ponto, né? Mas desses 6, 4 são equipes paulistas, hein? O Palmeiras está ali no meio da tabela, né? Claro, perdeu pontos importantes no início, mas tende, né? A gente imagina, até pelo elenco, pela sequência do comando técnico, a gente imagina que aos poucos vai escalar. Eu imagino que aos poucos, tá? Não vai ser repentino não, que o Palmeiras vai pular pro topo. Tá? Aos poucos o Palmeiras vai subindo. Que agora tá todo mundo assim, o jogo da vida é contra o Palmeiras, o jogo da vida é contra o Flamengo, né? E o Flamengo também tá ali no meio da tabela. O jogo da vida é contra o Galo. À medida que o tempo vai avançando, os caras vão começar a entender. A gente não tem que tirar ponto dos caras que vão brigar pela liderança. A gente tem que tirar ponto de quem vai brigar com a gente. Dentro das nossas pretensões, né? Então você pega, por exemplo, o Juventude, né? O Juventude empatou com o Botafogo, que jogou no Engenhão. Ponto positivo, né? Porque assim, o Botafogo, óbvio, voltou agora, mas se reforçou tudo mais. Mas é uma equipe que voltou agora. E normalmente a gente coloca as equipes que voltam da Série B como uma equipe com um certo potencial para cair. Então, neste momento, são adversários diretos, né? Nessa briga pelo não rebaixamento, né? São adversários diretos. Esse é o placar mais importante, né? Agora, se fazer um grande jogo contra as equipes hoje, vai, de novo, Palmeiras, Galo e Flamengo. Você pegar um jogo contra essas 3 equipes, fazer o jogo da vida, estourar os jogadores, depois perder um jogo contra um rival direto, que tá brigando pelo rebaixamento, aí não adianta nada. Você tirou um ponto de um grande, mas o seu adversário direto tá pontuando também, você não vai sair dessa situação, né? Então, à medida que a temporada vai avançando, as equipes tenham esse entendimento, pelo menos a gente imagina isso, né? Tenham esse entendimento, é natural que o Palmeiras e o Flamengo vão começar a escalar na tabela, né? Porque aí tem mais elenco, né? Tem mais condições, né? Tem mais estrutura. E aí, à medida que o campeonato vai avançando, essas equipes vão subindo aos poucos e vão chegar lá no topo. E óbvio, sim, pode não chegar? Também pode. Porque o campeonato, a temporada é muito louca, né? Pode ser que fique no meio da tabela? Pode também. Mas eu imagino que vão escalar aos poucos, né? Porque é o que eu falei, à medida que a temporada corre, todo mundo se desgasta. E essas equipes, por ter mais elenco,
elas vão acabar naturalmente se sobressaindo, né? Tem condições de fazer essa gestão e vencer partidas onde os outros adversários vão estar mais desgastados e vão naturalmente deixar escapar pontos importantes, né? Então a gente imagina isso. Sobre Vitor Pereira, né? Ele falou sobre a questão do derby, que todo mundo, depois do jogo contra o Palmeiras, todo mundo falou, o Vitor Pereira não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, né? Ele não sabe o que é um derby. Eu, inclusive, falei isso, né? E ele falou, cara, assim, como não sei o que é derby? Eu tive que sair de tanque na Turquia, isso, né? Ele teve que ir pro aeroporto dentro de um tanque de guerra, ele falou. Então ele falou, é claro que eu sei o que é um derby, né? Só que pelo nível de relevância, o jogo contra o Boca era mais fundamental que o jogo contra o Palmeiras. Agora, sim, ele pode entender o que é um derby. Ele pode entender o que é um derby, derby na Turquia, um derby aqui em São Paulo, ele pode saber o que é um derby na Espanha, em Portugal, ele pode saber. Agora, o que ele fez mostra que, assim, ele sabe que o futebol é muita paixão. Você não pode tratar com esse tamanho, com a tamanha frieza uma disputa de um derby que antecede um jogo importante da Libertadores. Assim, ele deu all-in, né? Ele conseguiu, né? Se a gente fizer uma analogia com o poker, ele deu all-in daquele jogo contra o Palmeiras. Deu all-in, ele arriscou tudo. Felizmente o Corinthians foi lá e ganhou do Boca, né? Jogou mais, tudo bem. Foi um bom jogo do Corinthians, mas já pensou se não ganha aquele jogo? Aí foi um blefe que não valeu a pena. Aí realmente, cara. Aí ele não ia nem ter o que falar, cara. Depois disso, né? Agora sim, é importante. Ele fala de gestão de elenco e tudo mais. Isso todo mundo vai falar, né? Ele vai falar, o Abel Ferreira segue falando. O Paulo Souza vai falar disso também. Então cara, é compreensível, mas ele deu uma jogada arriscada, assim. Eu entendo, eu falei, ele entende que existem rivalidades, que existem derbys, mas ele não, desculpa, assim, eu vou seguir nessa tocada. Pelo que ele fez no jogo contra o Palmeiras, ele ainda não entendeu o tamanho da rivalidade que existe entre essas duas equipes. Não entendeu ainda, até porque o torcedor não cobrou com tanta intensidade, né? Depois das duas, já perdeu 2 vezes pro Palmeiras, né? A cobrança não aconteceu na mesma tempo. Primeira vez no Campeonato Paulista foi o cara acabou de chegar, né? Vamos dar uma colher de chá. Segunda vez foi aquilo lá, foi aviso prévio, né? Perdeu do Palmeiras, agora vai ter que ganhar do Boca, é obrigação. Senão a casa cai. Então, as derrotas que vem acontecendo no Palmeiras, ele não está sendo cobrado. Então, é aquilo que eu falei, muita gente falou e eu falei aqui, eu concordo, ele ainda não entendeu o tamanho dessa rivalidade entre o Palmeiras e o Corinthians. Porque ele não foi cobrado à altura de uma derrota. Ele ainda não entendeu, ele sabe que é um derby. Pô, ele não é ingênuo, ele tem tempo de futebol. E ele falou, ele sabe o que é um derby. Ele sabe que é uma rivalidade pesada, mas ele não entende ainda, ele não viu isso, né? Ele viu que foi uma organizada a cobrar lá no CT, teve ameaça ao Cássio, mas ele não viu ainda. O que o Silvinho passou no estádio, ele não viu isso ao vivo. Se ele perde do Boca, ele ia presenciar aquilo lá, cara. Aí ele ia ver o tamanho da rivalidade, ele ia falar, poxa, se tivesse competido contra o Palmeiras, não ia estar desse jeito, né? Então, assim, ele sabe que é derby, óbvio que ele sabe. Isso é indiscutível agora. Ele ainda não entendeu a rivalidade local. Isso é outra história. Isso é outra história, né? De derby para derby, ele de fato sabe. Ele falou que teve que sair de tanque na Turquia, né? Imagina assim, um perrengue a situação, né? Mas ele ainda, até pela arriscada que ele deu, ele não entendeu o tamanho desse jogo pro torcedor corintiano. E vai continuar sem entender ainda. Porque por mais que tenham pego no pé dele, a torcida não cobrou ele de forma enérgica, né? Não até agora, né? Não até agora. Se perder mais um clássico, não precisa nem ser contra o Palmeiras. Aí eu acho que a casa vai cair pra ele, hein? O torcedor aí sim vai perder a paciência. Porque, se for, que assim, no início, tava começando o trabalho, né? Então vão dar a chance pro Portuga, né? Como o torcedor fala, deixa o Portuga trabalhar, tudo mais. Contra o Palmeiras, teve essa peculiaridade de ter um jogo contra o Boca na sequência que o Corinthians venceu bem. Então, deu um desconto. Tá doendo no coração do torcedor? Tá, mas passa, né? Segue a vida, segue o jogo.
líder do Campeonato Brasileiro, segue o jogo. Vida que segue, né? Faz parte. Faz parte do futebol. Um tem que ganhar, outro tem que perder. Agora, se vier mais um clássico e numa semana assim, que for de boa, pegar um adversário na sequência que é mais fraco, ou que pode até ser forte, mas que não seja, por exemplo, o Galo, o Flamengo, né? Não é um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, aí a casa vai cair, hein? Aí eu acho que o torcedor não vai ter mais paciência, não. Vai exigir do cara uma certo comprometimento para jogar clássico, né? Porque é complicado, né? Dói no coração do torcedor. É realmente complicado. Então, só para fazer essa repercussão, repito, é óbvio que ele sabe o que é um derby. Ele sabe, mas eu falei, eu repito, ele ainda não entendeu o tamanho do que é esse jogo aqui em São Paulo. Ele ainda não entendeu, porque ele não foi cobrado à altura ainda. Mas se ele perder mais um, não precisa nem ser contra o Palmeiras, hein? Se ele perder um clássico, especialmente se ele perder na Neoquímica Arena, aí o tempo vai fechar. Aí ele vai entender o que é um clássico aqui em São Paulo. Tamanho porque ele tá impressionado, né? Com o tamanho da torcida do Corinthians. Ele falou isso, ele já declarou, cara, tô impressionado com que essa torcida, né? Torcida maluca, enche o estádio, tô impressionado. Se ele perder um clássico em casa, ele vai ficar impressionado também, né? Aí ele vai ver o que é o negócio aqui no Brasil. Em São Paulo, pelo menos, né? Ele ainda não viu, tá todo mundo dando respaldo e tá certo o torcedor. Deixa o Portuga trabalhar, né? Tá certo, tá certíssimo o torcedor. Tem que deixar o cara trabalhar. Mas aí, né? Perder mais um clássico, e eu falei, de repente, perde fora de casa, o torcedor dá até um desconto. Pô, foi fora de casa, tudo bem. Não tem, mas perder um clássico e não ter um jogo importante na sequência, aí eu acho que o torcedor não vai ter essa calma, não. Mas é importante que o torcedor tenha tido calma e paciência, porque agora o trabalho vem se consolidando cada vez mais, né? Vem se consolidando cada vez mais. Tá passando uns perrengues aí pra montar o time, mas o time tá ganhando. É importante isso, falei ontem. É importante que o Corinthians segue pontuando, tá? Então é isso, gente. Hoje a gente vai ter rodada de Libertadores, né, de Sul-Americana. Vamos acompanhar esses jogos aí. O Palmeiras entra em campo, né, para fazer o jogo contra o Independente Petroleiro, hein? É, aquela equipe do 8-1, né? Vai voltar a encarar fora de casa agora. O Atlético Mineiro encara o América Mineiro. Pro América, se quiser ter qualquer pretensão na Libertadores, e eu acho que já devia abrir mão da Libertadores, tem que focar na Sul-Americana, classificar para a Sul-Americana, ficar em terceiro colocado no grupo. Mas se o América quiser ter qualquer pretensão, tem que vencer esse jogo. Esse jogo aqui é de vida ou morte, né? E é o que eu falei, eu acho que a equipe não tem que ter essa pretensão de jogar Sul-Americana, não é demérito nenhum, né? Tem que joga de acordo com a sua realidade de momento, que é essa, assim. Tá difícil, não adianta fazer essa mobilização e de repente começa a perder pontos no Campeonato Brasileiro, né? Faz essa gestão de elenco e foca nessa terceira colocação, que é importante também, né? O Atlético Paranaense vai enfrentar o The Strongest, né? E na Sul-Americana a gente vai ter Cuiabá e Racing, jogo difícil pro Racing, e Ceará e Laguaira, né? Ceará e Laguaira também fecham aí os brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. A gente vai acompanhar o máximo que der dessa vida dos brasileiros nessa terça-feira. E aí amanhã a gente está de volta para falar mais sobre essas partidas, tá certo? Gente, valeu demais por hoje, encerro. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.